Bom dia. Bom dia, Márcio. Tudo bom, Rachid? Bom dia a todos. Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Você consegue ver minha tela aí? Consigo. Eu estou vendo Sejam Bem-vindos e o tema do nosso treinamento de hoje. Ótimo. Bom dia, pessoal. É um prazer tê-los aqui em mais uma de nosso bate-papo. Muito obrigado por dedicarem um tempo da agenda de vocês em nos ouvir. Muito feliz em poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento com vocês. Já tivemos vários assuntos sendo abordados nesse nosso encontro, e hoje falaremos de forma bem, até porque temos apenas uma hora, o objetivo aqui não é entrar no detalhe, mas falar rapidamente o que a gente consegue melhorar do nosso sistema de vapor em condensado em uma cervejaria. Esse foi um dos tópicos que a gente conversou em passado recente, e em breve abriremos a oportunidade do público nosso, do nosso cliente, identificarem quem são ou quais são os assuntos que a gente vai abordar nos próximos encontros. É um assunto apaixonante, um assunto para quem gosta de cerveja, brasileiro é um dos maiores, é um grande consumidor de cerveja mundial, é uma paixão nacional, e falar do que a gente gosta é bem interessante. Mas é o mesmo conceito que falaremos de cerveja, se aplica em refrigerante, é muito parecido, e em fábrica de bebidas como um todo. Então, muito obrigado por estarem aqui. Vamos, como sempre, a gente fala de segurança nos nossos encontros, e um assunto que eu tenho repetido, até para poder consolidar esse conceito, é a nossa forma correta de se sentar à frente ao computador. Principalmente nesse momento de home office, a gente está vendo aqui no Brasil um avanço muito forte dessa dita segunda onda, fazendo com que aumente novamente a quantidade de pessoas em home office. Então, nossa mensagem aqui é que a gente preste bastante atenção na altura, na disposição. Eu sempre falo, nós brasileiros, são poucos os que têm hoje uma condição ideal de trabalho, ou seja, em casa, um escritório. Nós não é o nosso padrão. Então, ao sentar na mesa da sala ou algo parecido, prestar bastante atenção nessa questão da altura, da disposição. Muitos de nós usamos apenas laptop, que tende a ficar numa altura mais baixa. Isso, ao longo do dia ou ao longo dos dias, pode trazer algum problema de saúde. Então, essa é a mensagem que a gente passa para vocês hoje. Entrando um pouco no detalhe, a proposta é a gente falar um pouco, bem rapidamente, de forma bem sucinta, do processo, e depois a gente apresentar algumas boas práticas de forma bastante generalista, mas a ideia aqui não é que saiamos sabendo exatamente o que fazer, mas despertar nas pessoas o interesse desse assunto tão interessante. Então, a cerveja, se a gente olhar na foto aqui, a gente percebe a chegada da cevada. Essa cevada, ela é... Deixa eu ver se eu consigo botar um laser aqui. Isso. Então, a cevada vai para a maltaria e chega nas fábricas todo esse malte, de forma que, misturado com água, ele
ele cria um mosto, esse mosto ele é aquecido, depois filtrado, ele permanece um tempo descansando e depois ele é engarrafado de uma forma ou pasteurizada ou não pasteurizada. Entrando um pouco mais no detalhe do assunto e do que nós podemos abordar, o vapor ele é utilizado na sala de fabricação, a gente vai falar sobre isso, muito no aquecimento de água para produção da cerveja, propriamente dita, no aquecimento da temperatura dos tanques nas lavadoras das garrafas, a temperatura dos tanques da pasteurização e também para a realização de SIP, tanto na abraçagem, que é na parte de produção, na filtração e no envasamento. Isso aqui é um dado específico, em torno de 90 a 100 quilos de vapor por hectolitro de cerveja. É uma referência para a gente entender a forma, ou melhor, entender se estamos bem ou mal, e a gente vai falar isso um pouco desse nosso encontro hoje. Quando a gente olha para o processo, então a gente recapitulando, entra aqui a cevada, você tem o malte, passa pela moenda, você prepara o tamanho do grão, e no primeiro momento você tem aqui a tina de grits e tina de mostura. O grits ele pode ser a base de arroz ou a base de milho, que vai produzir, entre aspas, o açúcar, que em algumas cervejarias não existe o grits, você usa direto o high maltose, mas em tendo esses dois tanques, você tem tanto essa tina de mostura ou cozinhador de mosto, e é muito importante, a gente vai falar a influência do vapor na produção, na qualidade, até mesmo na performance desses equipamentos. Esse mosto ele é filtrado e vem para o cozinhador de mosto, que é o grande vilão de uma cervejaria, é o grande consumidor de vapor, e pode ser um problema, porque a variação, você sai de 0 para 10, 12, 15 toneladas de vapor por hora, então o seu sistema tem que ser preparado, dimensionado para absorver esse grande pico de vapor. Em algumas empresas já se começa a falar em aplicação de acumulador de vapor. O que é isso, Márcio? É um equipamento, é um tanque onde você mantém água aquecida e precisando de um vapor a baixa pressão, essa água é reevaporada, gerando o que nós chamamos de vapor flash, e você consegue gerar vapor independente da caldeira, porque em alguns momentos a geração de vapor ela pode estar subdimensionada, quando você precisa de um cozinhador, por exemplo, ou superdimensionada, quando não tem nenhuma tina ou o próprio cozinhador consumindo vapor. Então, é uma maneira de evitar arraste de vapor da caldeira nos momentos de grande consumo. Esse vapor, esse mosto, ele é resfriado, vai para as tinas, você injeta levedura, essa coisa toda, vai para os tanques de condicionamento, onde a cerveja fica em torno de 2 semanas descansando. Depois, aqui ela já é cerveja, a cerveja ela é filtrada e ela vai para o envasamento. Ela pode envasar barril, que é direto, a cerveja sem nenhum tipo de tratamento, ela é barril, ou a cerveja pode ser engarrafada e pasteurizada. Consome vapor na lavadora da garrafa vazia, uma garrafa ela é retornável, então você precisa limpar, a gente vai falar um pouco do processo de limpeza e da utilização do vapor, provavelmente dita, e também no processo de pasteurização, onde você sobe a temperatura, depois desce a temperatura, você tem lá uma unidade, que a gente chama de UP, unidade de pasteurização, a gente vai falar um pouco disso rapidamente. Então, a gente tem vapor, um consumo grande, muito grande de vapor, na fabricação da cerveja, provavelmente dita, e vapor também no envasamento da cerveja, no engarrafamento da cerveja. São os dois grandes pontos, e a gente vai falar um pouco de cada ponto nesse nosso bate-papo de agora. Entrando aqui um pouco no processo da tina, que a gente chama de tina de adjunto ou tina de grits, que eu falei, um dos objetivos é produção de açúcar.
Esse grits ele é misturado com água e objetivo, quando você adiciona água, o grits com água, a temperatura cai em torno de 45 graus e você tem que sair de 45 para 70. Todos os aquecimentos, existe um parâmetro, que é considerado o parâmetro ideal, em torno de 1 grau Celsius por minuto, que é a rampa de aquecimento. Então, você veja um equipamento que tem 600 e 560 hectolitros. Então, na indústria de cerveja, se fala em hectolitro, a unidade de medição de volume, que, tendo obedecendo um tempo, uma utilização de vapor na casa de 3 bar, vai ter um consumo de 7.300. Então, eu vou falar um pouco rapidamente de como é o processo e aonde a gente tem ganhos, quais são as boas práticas para ou reduzir o consumo de vapor, ou garantir esse tempo de aquecimento, ou até mesmo as duas coisas ao mesmo tempo. Então, que é muito interessante. A utilização do vapor no processo cervejeiro, ele é vital. Por quê? Aqui no adjunto, nem tanto, mas quando a gente está falando do cozinhador de monstro, eu vou falar um pouco sobre isso. Paralelo, então, lembrando, o grits prepara essa mistura com água, injeta, preenche o tanque da tina de mistura, adiciona o malte nessa mistura anterior e nós teremos aqui um aquecimento que vai variar, ela vai sair até 76 graus. De novo, 1 grau Celsius por minuto, e é importante. Márcio, como que eu garanto esse 1 grau Celsius por minuto? Nós temos que trabalhar tanto a parte de alimentação de vapor, e a alimentação de vapor aqui é muito interessante, porque a pressão, pensa que esses dois equipamentos, eles são normalmente tanques encarnados, são serpentinas externas, diferente do cozinhador, que tem lá um trocador interno. Esses aqui são serpentinas externas. Então, a área de contato faz diferença e a pressão faz muita diferença, porque a pressão você está relacionada com a temperatura. Então, existe uma tendência muito grande de se utilizar pressões mais elevadas. Só que lá dentro você tem um mosto a 70 graus, e se você subir muito a temperatura, você fica com um gradiente muito grande. Nós teremos problemas aqui que a gente chama de queimar o mosto, principalmente no cozinhador, e outros problemas também de processo e qualidade do produto, que faz com que as pressões sejam cada vez mais baixas. E aqui tem um grande ponto, porque quanto menor a pressão, maior tem que ser a área de contato. E aí, para quem está, não só na fábrica de cerveja, mas qualquer equipamento, que seja equipamento encanizado ou com serpentinas, é importante definir muito bem isso no momento da especificação da compra desse equipamento. Porque o fabricante ele pergunta qual é a pressão que você vai trabalhar, e cuidado, trabalhar 3 bar ou trabalhar 6 bar faz toda a diferença. Ah, mas é um delta só de 3, mas faz toda a diferença. O volume específico é completamente diferente. E a energia de troca, que nós chamamos de calor latente, já falamos muito nos treinamentos anteriores, ele cai muito quando você sobe a pressão. Então, trabalhar em alta pressão, você tem menos energia para troca, porém, você tem um volume específico que permite que você trabalhe com equipamentos menores. Então, muito cuidado nessa questão, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso. E o grande não vilão, mas o grande ator dessa produção de cerveja é o nosso cozinhador de mosto. Então, você saiu do grits, foi para a mostura, na mostura saiu em torno de 76 graus, na transférgia ela cai para em torno de 74 graus. E o cozinhador de mosto você vai ferver, só que antes de ferver, ele tem que chegar de 74 até em torno de 100 graus. E como que faz isso? Com vapor, com muito vapor. Então, aqui, toda a parte de dimensionamento tem que ser levada em consideração, toda a parte de troca e na parte de drenagem. Que nós temos falado ao longo desses meses, que estamos falando bastante de treinamento aqui no webinar. Não adianta nada eu ter uma alimentação de vapor completa, uma alimentação muito boa, porém a minha drenagem ela é ineficiente. E, mais uma vez, qual é a saída? Quando você não está conseguindo drenar todo o condensado, aumenta a pressão de vapor. Só que quando aumenta a pressão de vapor, de novo, você tem impacto muito grande na qualidade do seu produto. Então, você consegue aquecer rápido, mas você não vai ter uma boa
qualidade do seu produto. Em alguns casos, podendo queimar o mosto. Pensa que você lá dentro tem açúcar. Açúcar em alta temperatura ele começa a caramelizar. Então, pode escurecer o produto em si. Além de outras variáveis, como, por exemplo, o nitrogênio coagulado. Que aí sim, aqui você precisa de bastante volúpia, bastante troca, para garantir que esse nitrogênio saia, que ele não fique não fique no mosto e lá na frente tem um problema de floculação. Então, a alimentação de vapor desses 3 equipamentos ela é vital para uma produtividade de uma fábrica como um toda, é vital para a qualidade do seu produto, é óbvio, aqui estou sendo muito genérico, estou dando parâmetros aqui, de uma forma geral, cada fabricante tem o seu detalhe, cada fabricante está cada vez mais próximo da utilização da pressão do vapor com a temperatura que você quer controlar. A gente sempre fala, a diferença entre o produto a ser aquecido e o vapor deve gerar em torno de 30 graus Celsius. Vocês lembram disso? Tem gente falando já em 25, porque com a pressão mais baixa, o impacto no produto ele é cada vez menor. Então, se a gente olhar para o cozinhador de mosto, ele tem 2 processos de aquecimento. Um processo é aquecer, de 74 até 100 graus, e o outro processo é ferver, porque o objetivo, um outro objetivo do cozinhador é você ir evaporando toda aquela água que está misturada dentro do seu mosto, que gira em torno de 10%. Hoje já se fala em evaporação, taxa de evaporação de 2%, 3%. Então, o objetivo aqui não é entrar no detalhe, são exemplos conceituais, para que a gente possa entender o impacto muito forte do vapor em todo o meu processo de fabricação. É interessante a gente perceber que esse consumo ele é variável. O que é variável, Márcio? Para mim, essa informação aqui é uma das mais importantes. Por quê? Lá atrás está dizendo que o meu consumo de vapor vai gerar um tanque de 1.200 hectolitros, que é um tanque bem grande, 1.200 hectolitros, estou falando de 120 mil litros de cerveja dentro de um tanque de mosto. E ele vai ter um consumo, se considerar 1 hora, de em torno de 15 mil quilos por hora. Porém, quando a gente coloca o medidor de vazão e percebe que o aquecimento inicial ele não é um aquecimento linear. O que ele quer dizer com isso, Márcio? Chega-se a ter 50% desses 15 mil nos primeiros 10 minutos. Então, uma grande boa prática no dimensionamento dos equipamentos para um cozinhador de mosto é considerar o fator de segurança. Como assim? Não estou entendendo, Márcio. Pode-se fazer um dimensionamento da válvula de alimentação, seja a válvula redutora, a válvula de controle, entrando dentro do cozinhador, que tem um grande trocador interno. Se eu levar em consideração apenas 15 toneladas por hora, nesse momento inicial, o que vai acontecer na prática? As paredes estão mais frias, o vapor ele tem um contato muito, porque o fluido está muito, a temperatura dele está baixa, então a taxa de troca térmica, o gradiente, ele é maior, então o meu consumo de vapor ele é muito maior. Esse gráfico aqui ele demonstra exatamente qual que é o consumo de vapor ao longo do tempo. Então, se o meu consumo de vapor chega, eu estou dizendo em 50%, em torno de 7.500 quilos por hora nos primeiros 10 minutos. Então, 7.500, 10 minutos, tá bom, Márcio, vamos colocar nos primeiros 15 minutos para ser uma conta fácil. Então, 7.500, 15 minutos, se eu for extrapolar para 1 hora, então 7.500 vezes 4, eu estou falando de 30 toneladas por hora. Então, meu dimensionamento não deve ser para 15 toneladas por hora, e sim 30. E onde que a gente percebe isso? As pessoas dimensionam o sistema, legal, 15, coloca para funcionar, você percebe 2 coisas. Primeiro, que a temperatura demora a aquecer. Por que demora a aquecer? Porque o condensado não está saindo. Se todo o seu dimensionamento de alimentação e de drenagem foi feito apenas para 15 toneladas por hora, na prática, essa tubulação está subdimensionada na alimentação e a drenagem subdimensionada.
que vai acontecer na prática? Você está injetando vapor em 3 bar, passou pela válvula redutora, a pressão cai muito. Por quê? A taxa de condensação está tão grande que todo o vapor que está lá dentro está sendo consumido. E por ser consumido, a pressão cai. Se você não tem vapor para manter aquela pressão, ela vai caindo. Quando a pressão cai, vai passar para o purgador, lembra do conceito do purgador, é um dispositivo automático que abre quando tem condensado e fecha quando tem vapor. E ele precisa de pressão diferencial para funcionar. A pressão antes dele tem que ser maior do que na descarga. Se eu dimensionei o purgador, tá bom, esse aqui foi dimensionado para 3 bar. Com a conta pressão de 1, então 3 menos 1, 2. Ok, 2 bar. Para uma vazão de 15 toneladas por hora. Legal, tem 2 purgadores lá, então eu coloco 7.500 para cada um. Só que quando eu vou partir, primeiro que não é 15. Durante os 15 primeiros minutos, essa vazão vai para 30 toneladas por hora. Opa, esse purgador meu foi dimensionado com segurança? Márcio, foi, legal. Mas lembra, se o meu sistema de alimentação não tiver condições de manter a pressão dentro do equipamento, essa pressão vai cair. Eu tinha feito o cálculo inicial para 3 bar na entrada do purgador. Só que a perda de carga no trocador de calor, mais um monte de coisa, a pressão na entrada do purgador, em vez de ser 3, é 2. Então, o ΔP, que era para ser de 2, então 2 menos 1, 1. Então, caiu o ΔP de 2 para ΔP de 1. E aí, o que acontece na prática? Ou o pessoal abre o bypass do purgador. Esse purgador aqui é ruim. Tem que abrir para o ralo, porque se eu não jogo o condensado para o ralo, eu não consigo aquecer. E na outra ponta, para manter a pressão dentro do sistema, como ele foi dimensionado para 15 toneladas por hora apenas, na prática, o que acontece? Eu tenho que aumentar a pressão. Márcio, isso pode acontecer só com o cozinhador de mosto? Não. Pode acontecer em vários equipamentos, onde você tem um equipamento que você vai sair de uma temperatura baixa para uma temperatura alta, estático. Uma coisa é algo que é contínuo, mas aqui é batelada. Todo equipamento por batelada, no início, a temperatura do que você quer aquecer ela é mais baixa. Então, a taxa de troca térmica ela é muito maior no início. Então, por isso que quando a gente vai fazer qualquer tipo de dimensionamento, a gente faz 2 saídas. Primeiro, considerar um fator de segurança. E aí vai depender do processo. Cada processo tem o seu fator. Márcio, me dá um número que eu vou errar dificilmente. Fator de segurança 2. Pego a minha vazão, multiplico por 2 e aí eu dimensiono todo o meu sistema de alimentação e também de drenagem. Com isso, eu consigo garantir que, mesmo que tenha uma variação na vazão ou na pressão, eu consigo manter o meu parâmetro de controle. Que aqui, no caso, é a temperatura que a gente quer aquecer, uma rampa de 1 grau Celsius por minuto. O que é isso? A cada 1 minuto, o meu produto que está dentro do meu tanque, ele vai aquecendo 1 grau Celsius. Nesse caso, é um parâmetro específico da cerveja, do mosto, mas a gente pode estar falando aqui de shampoo, de condicionador, de uma série de produtos que a gente trabalha com bateladas. Então, recapitulando, é muito importante entender em um processo de aquecimento quanto que eu quero aquecer de fato, dependendo do meu tempo, ao longo do meu processo. Por quê? Porque no início, a minha taxa de condensação é muito maior. Legal. Fiz a cerveja. Então, saiu do grits, foi para a tina de mostura, formou o mosto, foi para o cozinhador, ferveu o que tinha que ferver, passou por um equipamento chamado Whirlpool, e ele foi para o trocador de calor para resfriar esse monstro e deixei a cerveja parada lá no tanque de OD de 11 a 14 dias. E aí, legal, Márcio, preciso envasar. O que é envasar? Tirar essa cerveja que está parada lá no tanque, que eles são, quando você chega na fábrica de cerveja, são aqueles tanques externos gigantes, são os tanques que acumulam a cerveja lá dentro, ou o próprio monstro. E aí, no momento que eu quero envasar, eu quero engarrafar, antes eu passo por uma área de filtração, e aí no envasamento, que a gente vai abordar agora aqui. Para eu engarrafar, eu tenho que saber, a cerveja ela vai ser colocada em barril de cerveja, ela vai ser colocada numa garrafa.
A garrafa, por ser normalmente uma garrafa retornável, e aqui interessante, porque mesmo a garrafa que não é retornável, pegar aquelas pequenininhas, tem apelido de Romarinho, Cracudinha, cada cidade tem um nome. Você precisa passar com ela também para a lavadora de garrafas. Por quê? Você tem que garantir a asepsia da parte interna dessa embalagem para receber um produto de grau alimentício. A gente não pode esquecer disso. Então, mesmo que seja uma cerveja que eu vou, se ela for de vidro, a gente pode generalizar assim, uma cerveja que é garrafa de vidro vai passar por uma lavadora de garrafa. O que ela tem? O objetivo dela é limpar, óbvio. Ela tem uns tanques com variações de temperatura, onde tem uma concentração de soda em torno de 2%. Pode variar de 1,9 a 2,1 em função do tanque, em função do nível de sujidade que essas garrafas vêm. Se a marcha usa uma garrafa que é nova, por exemplo, uma garrafa que não é retornável, ela vai lá e tem um tipo de concentração. Não, essa aqui vem de uma região que o pessoal coloca muita coisa lá dentro, tem que passar realmente por um processo de limpeza bastante agressivo. Então, a taxa da soda ela é barata. Por que eu estou falando de soda? E aí, quando a gente vem para o princípio de funcionamento, a gente vai entender o impacto do vapor. Por que isso, Márcio? Porque a garrafa ela é lavada em 3 princípios. O primeiro, mecânico. O que é mecânico? O esguincho, a passagem mecânica que está relacionada com a velocidade da máquina. Velocidade é o quê? Uma garrafa, em média, para uma garrafa de 600 ml, uma lavadora comum, ela tem uma capacidade de processar 60 mil garrafas por hora. Ah, é 60 mil? Sim, mas eu posso ter um acréscimo de até 20%. Então, eu saio de 60 mil para 72 mil garrafas por hora. Vocês devem ter ouvido recentemente na mídia que está faltando cerveja no mercado. Está faltando cerveja basicamente por embalagem. No início da pandemia, teve uma queda muito grande na produção, só que o povo continuou bebendo e as fábricas ficaram paradas por um tempo. E essa produção, e aí impacto direto da ajuda do governo lá dos R$600, essa produção ela fez com que o consumo, essa ajuda dessa grana que o pessoal não tinha, impactou diretamente em consumo de cerveja e de alimentos. O consumo de cerveja explodiu, só que aquele pulmão que as fábricas tinham, ele não existe mais. Então, tudo que se produz hoje vai direto para o consumidor. Então, aquilo, quando eu falo produz, é sair da parte de engarrafamento. Quando sai lá da fabricação, ele tem um tempo de residência lá dos tanques de OD, e isso depois a gente pode falar com um pouco mais de detalhe. Agora, imagina se eu tenho uma fábrica onde tem um engarrafamento de caminhão lá fora, precisando carregar, uma pressão absurda pelos clientes solicitando produto. Ao invés de eu trabalhar com 20 mil, se eu posso ir até 72 mil, eu vou processar 72 mil garrafas por hora. Legal, entendi o conceito mecânico e qual o impacto disso no processo. Eu tenho o segundo princípio, que é o princípio químico, que é exatamente a concentração de soda. Então, você faz a dosagem de soda no início do turno, o cara vai lá e dosa 2%. E a gente gostaria que essa concentração fosse a mesma ao longo de todo o processo. Só que na vida real não é assim. O cara dosa no início do turno e essa concentração ela vai caindo. Por estar caindo, o poder de limpeza vai caindo também. E aí tem o terceiro princípio, que é o nosso vapor, que é importante entender. Se eu tenho uma velocidade, um princípio mecânico que está relacionado com a velocidade da máquina que está aumentando. Se eu tenho um princípio químico, que é a concentração de soda que tende a cair. Eu tenho um terceiro princípio, que é o térmico, que é o vapor. Então, na prática, o que acontece? Você sobe a temperatura do tanque. Então, se eu tenho que trabalhar com 67, 68, eu subo essa temperatura para 73, 5 graus a mais do que eu deveria, para quê? Para garantir que eu não tenha problema de asepsia na minha garrafa. Então, eu compenso o aumento da velocidade, compenso a queda do produto, da concentração de soda, com o aumento da temperatura, e daqui a pouco a gente vai ver o impacto disso. Mas aqui é importante
que se eu falo em boa prática de vapor e condensado, o ideal que fosse que garantisse lá a velocidade da lavadora e também garantisse a concentração de soda. Saindo a garrafa, ela sai da lavadora, passa pela enchedora, opa, agora tenho cerveja engarrafada. Se eu não tenho cerveja, se eu tenho chopp, ele vai direto para o barril de chopp, esse chopp é envasado e vai para o mercado. Agora, se eu passo pela garrafa, eu preciso passar por um processo de pasteurização, que é uma variação, você garante que a cerveja ela receba um calor, digamos assim, sobe a temperatura dela por um tempo, esse tempo eu garanto que a minha cerveja foi pasteurizada. O que eu ganho com isso? Prazo de validade. Porque o chopp é no máximo 30 dias de prazo de validade, uma cerveja engarrafada, ela pode ter até 60 dias. Já se fala em estudos para ter a cerveja para um ano de validade. Então, só que para isso, para ela ter esse aumento do prazo de validade, ela precisa passar por um processo de pasteurização. Existem pessoas que são conhecedores do processo da parte de medição do sabor, que diz que a cerveja chopp tem um sabor bem melhor ou diferente da pasteurização. Quando você passa pelo processo de pasteurização, pode acontecer alguma variação. Isso, gente, assim, para quem... Eu atendo fábrica de cerveja há 25 anos. Para o cara que é um cervejeiro, que ele fez curso, essa coisa toda, esse cara tem essa percepção. Agora, nós, mortais, que depois da terceira cerveja, na boa, a diferença de sabor, as suas glândulas sensitivas, elas acabam se perdendo, o álcool vai para a mente, você fica muito mais levado a uma coisa do que outra. Mas existe sim no primeiro copo, uma diferença muito grande. A pasteurização é o que causa essa diferença entre o chopp e a cerveja. Então, qual a diferença de chopp para a cerveja? O chopp não é pasteurizado e a cerveja é pasteurizada. Antes, o que nós tínhamos no passado? Da mesma forma que nós temos lá na lavadora de garrafa, tanques com variações de temperatura, e no pasteurizador, nós tínhamos também vários tanques com temperaturas diferentes. Continuamos tendo. Só que aqui, a geração o atingimento dessa temperatura, ela é em função de quê? Uma central de água quente, que é o nosso trocador de calor, que gera uma água que vai sendo misturada em cada tanque. Então, se eu quero 65 graus, ele mistura uma água que sai a 80 graus com uma porcentagem de água fria. Se eu quero a 48, 52, eu vou colocar mais água fria do que água quente. Qual é a vantagem desse sistema aqui? Falando do vapor. Você tem apenas um controle do vapor. Antes, se nós tivéssemos 7 tanques, 6 tanques, eu teria 6 sistemas de controle, 6 sistemas de drenagem, era um sistema muito mais complexo. Eu dependia de vários controles. Hoje não, eu tenho uma única geração de água quente. Ok, corre-se o risco, porque quando eu tenho um único, se esse aqui falhar, eu falhei todo o equipamento. Mas ele é construído de uma forma bem robusta, para que ele tenha uma grande resistência a qualquer variação, e é muito mais fácil o controle da temperatura em função do vapor. E depois, em cada tanque, existe uma válvula que faz uma mistura de água quente com água fria, e aí você chega na temperatura ideal. O que lá na lavadora de garrafa nós podemos variar em mais ou menos 1 grau, 1,5 graus na temperatura, onde permite que você tenha um controle de vapor não muito preciso. Aqui no pasteurizador, essa variação dentro da água, do tanque na água, não pode variar mais do que 0,5 grau. Se você varia mais de 0,5 grau na temperatura dessa água, você pode ter problema de quê? De UP, que é a nossa unidade de pasteurização. Então, você não garante que a sua cerveja ela ficou submetida a uma determinada temperatura por um determinado tempo, e aí você corre o risco de quê? De ter que jogar toda a cerveja fora, porque você não garantiu aquele processo de pasteurização. Então, a precisão lá na lavadora de garrafas ela é muito maior do que aqui no PZ. E temos também o nosso CIP, que é o Clean Place, onde estamos falando de novo
um produto grau alimentício. Então, você tem toda a parte de garantia da higiene, seja de uma enchedora, seja de um tanque, seja do que for. E onde a gente também usa muito vapor, porque você tem tanta parte de limpeza química, mas também, de novo, da temperatura, e você consegue essa temperatura com vapor. Normalmente são sistemas bem simples, um trocador de calor, onde entra a vapor de um lado e drenado, e de outro lado a solução CIP que você quer aquecer, ou água, ou o que quer que seja. Então, é um sistema muito simples, a gente vai falar um pouco mais na frente. E aqui uma ideia de quanto é a temperatura dependendo do processo. Então, vamos imaginar um cozinhador de mosto. Esse cozinhador, ele vai por batelada, como eu disse. Então, pensa assim, ele está limpo, coloca o mosto lá dentro, você faz o processo que você quer processar, depois você tira esse mosto lá de dentro, você transfere esse mosto, depois entra um outro mosto. Só que vai chegando uma hora que a parede dessa tubulação, o próprio trocador de calor, ele está com muita incrustação. E aí vai depender, tem processos que sofrem limpeza a cada 4, a cada 8, a cada 12 CIPs, perdão, a cada 8 bateladas, que é chamado de fabrico. Você tem que entrar lá com uma limpeza para garantir que você não tenha aquela sujidade, aquela incrustação, e você garanta uma boa transferência de energia do vapor para o seu mosto. Então, no caso do cozinhador, da caldeira de mosto, recomenda que a temperatura desse CIP seja de 95 graus, para ter um maior poder de limpeza e você também fique com o CIP com menos tempo. Porque para você garantir o CIP, você tem que ter a temperatura que ele é injetado onde você quer limpar por um determinado tempo. Então, existe uma variação e aí acaba sendo um trabalho muito do pessoal de fabricação de saber qual a temperatura do CIP, qual o tempo que ele tem que ir lá dentro, e, de novo, o vapor tem um impacto absurdo. Eu preciso pensa nesse caso aqui do primeiro item, onde a temperatura do CIP em torno de 95 graus. Eu preciso ter um sistema de vapor muito bem dimensionado para garantir que essa temperatura não caia. Então, essa foi uma visão geral, muito geral, muito simplória de um processo de fabricação, onde eu tenho a fabricação da cerveja, essa cerveja ela é estocada por um tempo, depois ela é filtrada e ela é engarrafada. E em várias partes desse processo, nós temos a utilização de vapor para conseguir aumento de temperatura, ou seja, para ferver, ou seja, para limpar uma garrafa, ou até mesmo para fazer pasteurização da cerveja uma vez dela pronta. E agora a gente vai falar de algumas boas práticas que a gente pode ter. Primeiro é garantir um bloqueio estanque. O que é isso, Márcio? Em qualquer tipo de utilização do vapor, é essencial que você tenha sistema estanque. Quando eu falo sistema estanque, é um bloqueio on-off. Ah, mas eu tenho válvula de controle lá, que é tipo globo. E quando eu fecho o vapor, não passa nada. Pensa assim, uma válvula globo, ela tem uma classe de vedação, que a gente chama de classe de vedação 4. Essa classe de vedação 4, você pegar o seu CV e multiplicar por 0,01. Quando a válvula é de meia polegada, o que vai passar numa classe de vedação 4 é muito pouco. Agora, pensa num cozinhador de mosto, que eu tenho válvula de controle de 6, 8, até 10 polegadas. Como o CV é muito alto, o que passa de vapor para uma válvula globo, não estou falando que a válvula está vazando, não, a válvula está boa, porque ela não foi feita para fazer o bloqueio estanque, ela foi feita para controlar. Acaba acontecendo o quê? Quando você não tem esse bloqueio estanque, o vapor continua a passar pela válvula. E você mantém a parede do equipamento, do cozinhador, da tina, aquecido. Qual o problema, Márcio? Acontece que, pensa que você está entrando com um mosto frio dentro de um tanque que ele está aquecido. A parede em alta temperatura pode acontecer o quê? Você pode queimar o mosto, porque você vai ter alta temperatura em contato com o fluido de uma única vez. Qual é o correto? O correto é o tanque está frio, o vapor está fechado, você aquece, preenche todo o volume que você deseja, e ao ligar o vapor, mas não é a mesma coisa? Não, porque ele vai sendo aquecido aos poucos. Outra coisa é você estar lá com vapor
a 140, 150 graus, entrar com o mosto a 70 e, de fato, duas coisas vão acontecer. Uma, o mosto ele corre um grande risco de caramelizar, mudar o açúcar, começar a mudar de cor, e também aquela incrustação que poderia durar até 12 e sei lá, 10 bateladas, 10 fabricos, como você está queimando o mosto, ele vai criando uma crosta antes da hora. E aí a sua produtividade cai muito. Por quê? Uma coisa que hoje, se você for em qualquer fábrica nova, qualquer fabricante de equipamento, eles estão colocando em 100% o bloqueio, uma válvula on-off, que é uma válvula com atuador pneumático, ou tipo esfera, normalmente tipo esfera, até porque borboleta acaba tendo uma aplicação não tão recomendada, mas uma válvula esfera que ela é estanque garante que quando não está tendo consumo, não passa nenhum tipo de vapor para o processo. Então, a primeira boa prática é bloqueio estanque. Isso pode ter, se eu estou falando aqui para um sistema desse, mas até mesmo um sistema CIP. Pensa o CIP. O CIP não é utilizado 100% do tempo. O que acontece se eu tenho o CIP sem essa válvula estanque? Ao longo do tempo, enquanto ele não está parado, o CIP acaba sendo aquecido desnecessariamente. E ele está sendo aquecido desnecessariamente, está gastando vapor e pior, por ele não ter pressão suficiente, começa a alagar. Quando você entra com vapor de verdade, começa a dar golpe dentro do trocador, e a vida útil do trocador, ainda mais se for um trocador a placas, é muito reduzida, porque está dando um golpe dentro do trocador, porque ele estava cheio de condensado, que foi onde deveria ser bloqueado, ele não foi. Então, uma grande recomendação é a instalação de sistemas on-off estanque na alimentação de qualquer sistema. Uma segunda boa prática é reduzir pressão. Por que, Márcio, reduzir pressão? Primeiro que eu consigo trabalhar com calor latente maior. Você lembra dos primeiros bate-papos? Quando você trabalha com vapor a baixa pressão, você tem maior potencial, maior energia para troca. Quando você sobe a pressão do vapor, esse calor latente cai. Ah, mas a temperatura não sobe? A temperatura sobe, mas a energia de troca, que é chamado calor latente, ela cai quando você sobe a pressão. Então, se recomenda trabalhar em baixa pressão para ter uma economia de vapor, ou até mesmo, como você tem mais energia, aquecer um tempo menor. Qual outra vantagem de trabalhar com baixa pressão? Pensa no equipamento submetido a 2, 3 bar, comparado com o equipamento submetido a 8, 10 bar. Então, a vida útil dele é bem menor. Sem falar no risco de acidente, Deus me livre. Mas um tanque, se ele rompe com vapor a 10 bar, o estrago é 1. Com 2 bar, é bem menor. E já falamos dessa questão do queimar o produto, porque você entra com uma temperatura muito alta, em contato com a temperatura baixa, você tem uma caramelização, ou seja, o açúcar pode ser caramelizado, e aí você muda a cor e também a qualidade do sabor do seu produto. E além da economia de energia. Aqui tem dois exemplos bem simples. Trabalhando a 8 bar, você tem um calor latente de 485. Estou falando em calorias ainda. Eu sei que a maioria das empresas hoje a gente já está trabalhando tudo em megajoule, mas por ser algo mais explicativo, em quilocalorias, talvez por ser uma unidade antiga, a gente fica mais fácil de entender. Mas o vapor sai de um calor latente de 485,6 quilocalorias por quilo a 8 bar e sai para 503,7, ou seja, saindo de 8 para trabalhar em 4 bar, o calor latente sobe muito. E exatamente essa subida de 5% que eu vou ter de redução no meu consumo de vapor. Então, para qualquer aplicação que seja, não se deve consumir vapor a alta pressão. É meio que um mantra que toda bate-papo que a gente tem ao longo desse tempo, a gente está falando. Gera vapor em alta pressão e consome vapor em baixa pressão. Reduzir a pressão não só lá no cozinhador, mas aqui já traz um exemplo mais prático. Então, se eu tenho uma lavadora de 60 mil garrafas hora, que ao invés de trabalhar com vapor de alta, 8 bar, e passo a trabalhar com vapor de 3 bar,
considerando meu custo de vapor de R$100 a tonelada, para ter uma média entre onde eu tenho biomassa, eu queimo gás, essa coisa toda, eu estou falando aqui que eu chego a ter uma economia de 90 mil por ano. Então, peraí, Márcio, o meu equipamento é óbvio. De instalar uma estação redutora de pressão, de fazer qualquer tipo de investimento, o que eu recomendo? Vai reduzindo a pressão numa válvula manual, trabalha com essa válvula manual até identificar qual é a pressão ideal, porque se o sistema foi projetado para 8 bar, você não vai conseguir trabalhar com 3 bar. O que eu não digo não conseguir? Os seus trocadores de calor foram projetados para 8 bar, possui uma área de troca. Para 3 bar, teoricamente, eu deveria ter uma área de troca bem maior. Só que os trocadores de calor, como qualquer equipamento, sempre fabricado com uma folga. Então, o que eu recomendo? Antes de sair fazendo investimento em comprar a estação redutora, faz um teste. Vai reduzindo manualmente para ver se trata. Hoje eu trabalho com 8, eu consigo atingir. Se eu trabalhar com 7, funcionou. Com 6, mas o meu limite foi 5. Opa, legal. 5 já dá um payback muito interessante. Vale a pena você instalar uma estação redutora. Cara, eu trabalho com 8 hoje alimentando um tanque encamisado com um trocador de calor. Cair para 7 e não atingir meu parâmetro de controle. Opa, não adianta fazer investimento em estação redutora, porque o seu processo não permite isso. Se você, mas eu quero trabalhar com pressão mais baixa. Aí você vai ter que chamar o fabricante do equipamento, ou investir num novo trocador, ou o que quer que seja. Mas antes de sair, que vale a pena, vale. Mas antes de tomar a decisão, é importante fazer esse controle manual. Isso para controle para reduzir pressão. Uma informação que aqui sim é muito fácil atingir economia é controle de temperatura. Pensa que eu faço ao invés de trabalhar com 68, 68, eu trabalho com 73. E aí aqui cabe muito um bate-papo com o pessoal de operação. Por que operação, Márcio? Porque o pessoal é o cara que, sendo bem sincero, para ele é mais fácil rodar a máquina com 7.3. Qualquer variação de soda, ele não vai conseguir corrigir. É uma operação muito estressante. O operador de uma lavadora, ele precisa estar lá o tempo todo olhando se está tendo acúmulo de garrafa no início. Ele fica 90% do tempo dele tomando conta das garrafas para que elas entrem corretamente dentro da máquina. Se ele puder eliminar qualquer tipo de problema, ele vai subir a temperatura. Só que, de novo, o fato de trabalhar, nesse caso, da mesma lavadora, trabalhando a 3 bar, se ele subir em 5 graus a temperatura da máquina, eu estou falando de 68 mil por ano que você gasta com essa lavadora, considerando vapor a R$100 a tonelada. Então, uma boa prática qualquer, verificar qual é a temperatura ideal. Como é que eu descubro a temperatura ideal, Márcio? Da mesma forma, existe um catálogo, mas Márcio, tá bom, está 73, vamos cair para 72,5. Funcionou? Funcionou. 72, funcionou? E você vai fazendo ajustes, acompanha, avalia o nível de sujidade que sai a garrafa. Ficou legal, está passando pelo inspetor, bingo, vamos trabalhar na temperatura mais baixa. Uma grande quinta oportunidade, já assim, que é bastante falada, é você utilizar o vapor flash. Mas por que vapor flash? Mas pensa assim, mesmo que eu tenha lá no consumo maior, são as tinas e meu cozinhador. Estou trabalhando na tina com 4, 3, meu cozinhador 2 ou 3. Mesmo assim, a quantidade de vapor que sai lá das minhas tinas, porque essa fumacinha aqui que a gente vê lá em cima da sala de fabricação, é uma quantidade absurda. Ali você tem 2 grandes ventes. Um grande vente é do próprio cozinhador, porque ele está fervendo, então está saindo ali vapor vegetal. E numa outra oportunidade a gente pode falar, existe já uma tecnologia, já há um bom tempo, pegar esse vapor vegetal e pré-aquecer o mosto. Isso é bastante utilizado hoje nas fábricas mais modernas. Mas também existe um vente menor, que é o tanque de condensado, porque esse vapor, mesmo a 2 bar, é um grande volume, vai para um tanque atmosférico. Desse tanque atmosférico de condensado, ele é bombeado por bomba centrífuga para a casa de caldeiras. Você não pode sair com esse purgador direto para a casa de caldeiras, porque a conta-pressão é muito grande e você vai ter impacto de alagamento no seu cozinhador, na sua tina. Então, joga isso
para um tanque atmosférico, só que ao jogar para o tanque atmosférico, existe uma grande formação de vapor flash. E a proposta é aproveitar essa energia do vapor flash para pré-aquecer a água cervejeira. Isso aqui é um trocador de calor que está aquecendo água que vai chegar a 80 graus, 85 graus hoje, está cada vez mais alto. Só que ao invés de entrar com vapor, todo o meu vapor vivo para aquecer essa água até 85, eu posso pré-aquecer essa água com aquele vapor flash que está sendo jogado para a atmosfera. Então tem um save de energia muito grande. É óbvio, a gente tem que levar em consideração qual que é a conta-pressão que vai ser gerada no meu sistema, para não ter impacto. Também não adianta eu querer gerar vapor flash a 2 quilos, só que meu cozinhador, em vez de trabalhar 2, eu tenho que trabalhar 4. E aí, todo aquele controle de qualidade que a gente falou vai por água abaixo. Mas, mesmo assim, ao invés de jogar para a atmosfera, a gente pode aproveitar essa energia, passar num trocador de calor antes desse aqui, do principal, e pré-aquecer o nosso sistema. E temos também, que é uma aplicação bem legal, lá no PZ, lembra daquele trocador único? Ele trabalha lá com uma pressão normalmente mais alta, aí, lembrando, o conceito de vapor flash. Quando eu saio de 10 para 0, eu chego a gerar quase 20% de vapor flash. Se eu saio de 4 para 0, por que 0, Márcio? Estou falando de pressão atmosférica. Eu tenho lá uma grande produção, 7, 8%. Só que se eu sair de 2 para 0, é bem menor. No caso do exemplo anterior, eu estou aproveitando o vapor flash que está vindo da minha sala de fabricação, que está entre 2 e 3 bar. Eu sei que tem fábricas que rodam até 5 bar. Pode ser loucura, mas tem. Porque o sistema está tão ruim que ele compensa as deficiências do sistema aumentando a pressão. Se você sai de 5 para a atmosférica, a quantidade de vapor flash gerada é muito grande, mas normalmente não é isso. Está falando de 2 a 3 bar. Já no PZ, lá no pasteurizador, a quantidade a pressão de vapor que é utilizada é muito grande. Então, ele sai do pasteurizador, naquele trocador de calor que aquece a água a temperatura de 80 graus, mais ou menos, que é um aquecedor central. Quando o condensado sai dele, ele normalmente vai para um tanque de coleta de condensado para ser bombeado também para a casa de caldeiros. Esse tanque fica saindo vapor. Muitas vezes, o que o cara faz? Pega esse vapor e joga para baixo da máquina. Porque uma coisa é você pegar o vapor flash de um cozinhador de mosto, a chaminé dele está para o lado de fora da fábrica. Já no pasteurizador, na mesma lavadora de garrafas, o vapor flash que sai, ele fica naquele ambiente ali, lá na área de envasamento. Então, para o cara não ficar com risco até de acidente, de sair vapor, uma hora, se a bomba não funcionar, sair condensado, correr o risco de causar algum acidente, as pessoas jogam o vente da bomba para baixo da máquina. E acaba ninguém vendo isso. Qual que é a ideia? A ideia é pegar esse vapor que está aí hoje sendo jogado para baixo da máquina, condensar esse vapor. O que eu faço condensando? Essa foto aqui fica mais fácil. Pensa que eu tenho o vapor, a linha lá aqui, nesse caso aqui está 3 bar, que é essa linha vermelha passando pela válvula de controle, e eu saio lá, tem uma perda de carga no trocador, entra 3, sai 2,5 do purgador, ele vai para um tanque de condensado, que ele fica aberto para a atmosfera. A ideia, o que é? E hoje ele está saindo com água de 65, aquecendo até 77, que é essa água principal que vai ser misturada no instante. A ideia é pegar esse 6,3 de flash aqui, que está sendo jogado para a atmosfera, condensar esse flash. Mas para eu condensar, eu preciso de algo frio. Opa! Eu vou pegar essa água que está entrando a 65, antes de passar no meu trocador principal, eu vou condensar o vapor. Então, eu posso pensar como um condensador, ou posso pensar também como um pré-aquecedor. Então, a água que está hoje entrando a 65, ela sobe muito e ela pode passar a entrar a 69, a 70. Eu tenho um ganho aqui de quase 5 graus. Mas a ideia e a parte até do cálculo do payback, ele é feito considerando condensar todo esse vapor. Nesse exemplo rápido aqui, para um pasteurizador, que aqui no caso é um pasteurizador de latas, que gera em torno de 120,
processa 120 mil latinhas por hora, está dando uma economia aqui de quase 80 mil reais por ano, porque eu economizo vapor, que eu vou já pré-aquecer essa água, e eu também eu economizo água, porque aquele vapor que seria jogado para a atmosfera, o que eu faço? Eu estou condensando essa água. Então, eu aumento a minha taxa de retorno de condensado, eu economizo vapor e indiretamente economizo água. Então, recapitulando, eu tenho lá o vapor. Isso, eu tenho um vapor, um mosto, que ele é aquecido. Eu tenho lá o adjunto, que ele é aquecido na tina de grid, tina de adjunto. Eu gero essa açúcar, essa mistura açucarada para a tina de mostura. Essa tina de mostura, você forma um mosto. Esse mosto ele é pré-aquecido, manda para o cozinhador de mosto. Esse cozinhador de mosto, ele sobe a temperatura até 100 graus, tem adição de aditivos, tem uma série de processos e consegue-se a fervura, você diminui o volume, você extrai a água, uma boa parte da água do seu mosto. Esse mosto ele é direcionado para tanques de armazenamento. Esse mosto fica lá dentro do tanque por umas 2 semanas. Depois ele é filtrado. Por ser filtrado, ele ele se transforma em cerveja, digamos assim, grosseiramente falando. Essa cerveja ela pode ser engarrafada em barril, que é o nome de chopp, ou ela pode ser engarrafada numa garrafa ou numa lata. Se for numa garrafa, ele tem que passar, antes de ser envasada a garrafa, ela passa por uma máquina chamada lavadora de garrafa, onde ela tem todo o processo de asepsia, de limpeza. A cerveja ela é engarrafada, para uma máquina chamada enchedora, depois ela é direcionada para um equipamento que vai fazer a pasteurização, para aumentar a vida útil da cerveja. Ela é pasteurizada e depois ela vai para o mercado. Então, nós temos vapor desde da fabricação, na sala de fabricação, em alguns lugares chamados de braçagem. Ele recebe vapor para aquecer o mosto, recebe vapor lá para fazer SIP, aquecer a solução SIP. Esse SIP ele é utilizado para limpeza dos equipamentos, porque os equipamentos, o processo é um processo de batelada, então a cada fabrico, a cada número de fabrico, ele tem que ser limpo. Utiliza esse vapor para lá limpeza ou para garantir a asepsia da garrafa, porque você precisa subir a temperatura da solução sódica para poder garantir a limpeza da garrafa antes do enxágue, essa coisa toda. Depois precisa de vapor para aquecer e subir a temperatura para garantir a pasteurização. É utilizado o vapor também na área de fermento, no próprio chopp para fazer a limpeza do barril, esterilização do barril, SIP do chopp. Gente, vapor ele tem uma aplicação gigante na fábrica de cerveja. E sempre a boa prática é gera vapor em alta, utiliza em baixa. Consumo de vapor ele é reduzido quando a pressão de trabalho é baixa. Outra grande dica, garante o bloqueio estanque, a aplicação de válvulas shutoff na alimentação de qualquer equipamento. E, falando de eficiência energética, utilização do vapor que está sendo jogado para a atmosfera, que é o vapor flash, na saída do condensado, utilizar esse vapor flash para pré-aquecer água de processo, de cervejeira, pré-aquecer água lá no meu pasteurizador, enfim. Era sobre essas dicas, de uma forma bem generalista, mas dando uma ideia de como funciona a importância do sistema de vapor e condensado em uma fábrica de produção de cerveja e de refrigerante, que são bem parecidas, que é essa 1 hora que eu queria hoje bater esse papo com vocês. Rashid, temos algum comentário, alguma pergunta? Márcio, a gente tem uma pergunta do Antônio. Ele pergunta o seguinte para a gente. Fica claro que o processo exige um controle muito apurado. Considerando isso, como é que a gente executa esse controle, sabendo que o vapor, né, na utilização do vapor, a gente tem variações inerentes ao processo? Uma pergunta muito boa, porque para qualquer variação do vapor, vai variar o seu processo. Então, a gente chama de garantir a qualidade do vapor.
Então, o que é a qualidade do vapor? Primeiro, o vapor, antes dele ser alimentado, ele tem que passar por um processo de separação. É um separador de umidade. Então, eu garanto o título. O que é título? Relembrando, o título é quantidade de vapor na mistura vapor mais água. Então, eu garanto que boa parte, se caso tenha um arraste, e é muito comum o arraste, principalmente quando tem consumos de pico, então você garante que vai estar entrando no equipamento somente vapor. O separador de umidade ele não economiza vapor. O que ele garante é que vai entrar só vapor dentro do equipamento. E você, além de usar o separador de umidade, um fator preponderante é a utilização de válvulas reguladoras de pressão. Por quê? Mesmo que eu tenha uma variação na pressão da minha caldeira, as válvulas de controle automática de pressão, ela vai garantir que a pressão seja sempre a mesma na saída. Então, vamos imaginar que a minha caldeira varia de 8 a 10 bar. Mas, Márcio, minha caldeira é uma caldeira de biomassa, ela chega a 7. Sim, mas se eu tenho uma estação, um sistema de controle automático, mesmo que eu tenha uma variação de 6, 7, 8 bar, variação de, ou seja, variando de 6 a 8, a saída ela vai sempre manter em 3. Então, respondendo a pergunta, Antônio, temos que garantir o título do vapor, para garantir que não venha com umidade, e temos que garantir a pressão do vapor, para que também não tenha problema de variação de pressão, porque variando pressão, varia a temperatura, variando pressão, você tem impacto muito grande no seu processo. Ok, Rachid? Então, isso aí, Márcio. Acho que pelo tempo, eu vou passar as perguntas depois para você, se você puder responder o pessoal. Só para fechar aqui, a gente vai ter então uma pesquisa de satisfação. Se vocês puderem responder para a gente, é super rápida e a gente faz a emissão de um certificado e manda para vocês no e-mail, tá? Muito obrigado a todos, um bom final de ano aí, um bom final de ano, Márcio. E espero que tenham gostado aí desse ano de treinamentos que a Spark realizou, tá? O ano que vem a gente vai estar lançando um calendário. Fiquem ligados, a gente manda por e-mail e no LinkedIn também, tá? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos e boas festas aí. Feliz ano novo para todos vocês. Sei que é um ano difícil para todo mundo, um ano diferente, mas graças a Deus estamos encerrando um ano e vamos nos manter saudáveis e seguros. E fiquem todos com Deus e um bom final de ano. Obrigado e até o próximo.